Ler, escrever e identificar números de até 12 algarismos. Para conseguir ler, identificar e escrever números de até 12 algarismos, precisamos, primeiramente, entender bem a ordem e a classe dos números. Vejam, ordem. A posição de cada algarismo no número. Vejamos. Se eu coloco esse 9 aqui, imaginem que é a fila de vocês, quando estão na escola, para ir para a sala de aula ou para descer para o intervalo, e o aluno pergunta para a professora: professora, a fila vai ser por ordem de tamanho ou por ordem de chegada? Aqui, no caso dos números, sempre vai ser de chegada, e não importa o tamanho do número, o valor do número. No caso aqui, esse 9, ele chegou primeiro, então ele está em primeiro lugar, ele vai ocupar a primeira ordem. Se tiver mais um número depois, se tornou 79. O 7 está em segundo lugar, vai ocupar a segunda ordem. Chegou mais um, terceiro lugar, vai ocupar a terceira ordem. E assim por diante. Nós temos aqui a quarta ordem, quinta ordem, sexta ordem, sétima ordem, oitava ordem, nona ordem, décima ordem, 11ª ordem e encerrando a 12ª ordem. Então nós temos aqui, a ordem é a sequência que os algarismos estão posicionados no número. O primeiro é sempre da direita, então primeira ordem, segunda, terceira e assim por diante. Porém, vejam que se torna quase impossível, à primeira vista, olhar esse número e já falar quanto ele representa. Por isso, nós dividimos os números em classes. Classe é o agrupamento de algarismos de 3 em 3, separando-os entre as classes das unidades, milhares, milhões, bilhões e assim por diante. Vejam só, se eu coloco pontinhos para separar de 3 em 3, começando sempre a contar pela primeira ordem, fica agora fácil. Por quê? Porque nós temos aqui um agrupamento, 2, 3, 4 agrupamentos. Só que esses agrupamentos nós vamos chamar de classes. Vejam, aqui nós temos a primeira classe, que é a classe das unidades simples. Então é 9 unidades, 79 unidades, 279 unidades. A segunda classe, classe dos milhares, 5.279 unidades, 85.279 unidades, 385.279 unidades. Aí nós vamos para a terceira classe, que é a classe dos milhões. 6.385.279 unidades. Com 4, 46.385.279 unidades. No 7, 746.385.279 unidades. E aí vamos para a classe dos bilhões, que é a quarta classe. 5.746.385.279 unidades. Partindo do 3, 35.746.385.279 unidades. E por último, 135.786.385.279 unidades. Então é muito importante que vocês leiam as classes, dando os nomes de unidades, milhares, milhões e bilhões. Aqui nós temos também que é a unidade, dezena, a centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão, unidade de bilhão, dezena de bilhão e centena de bilhão. Dito isso, vamos fazer alguns exercícios comentados. Primeiro exercício. Quantas classes possui o número 38400261? Vejam como fica difícil ler esse número sem a divisão das classes. Sempre que encontrarem números assim, sem divisão de classes, coloquem os pontinhos dividindo as classes, sempre de 3 em 3 algarismos, começando
pela primeira ordem. Lembrem, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem e assim por diante. De 3 em 3, começando sempre pela primeira ordem. Colocamos os pontinhos, agora ficou fácil. Eu já sei que aqui nós temos esses 3 primeiros dígitos, a classe das unidades, os outros próximos 3, classe das milhares, e o 3 que está sozinho já entra na classe dos milhões. Mesmo estando sozinho, ele já ocupa a classe dos milhões. Então, este número possui 3 classes: classe das unidades, classe dos milhares e classe dos milhões, mesmo estando incompleto. Segundo, o número 4 está em qual classe? Vejam, novamente nós temos um número sem divisões das classes. Vamos colocar os pontinhos para separar as classes. E agora vamos identificar o número 4. Ele está aqui. Vamos ver? Primeira classe, segunda classe, terceira classe. Então o 4 está posicionado na segunda classe. Terceiro, quantas ordens possui o número 38402661? Neste caso aqui, eu nem precisaria colocar os pontinhos para separar as classes, porque a ordem é a posição de cada algarismo no número, então são todos os algarismos. Mas mesmo assim, vamos lá. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem, sexta ordem, sétima ordem. Então, este número possui 7 ordens. Quarto, quantas classes tem o número 2.120.045.300 unidades? Olhe só, se você marcar aqui bilhões, marcar os milhões, marcar o mil e marcar as unidades, você já tem aqui a quantidade de classes. São 4 classes. Última questão. Escreva que número é este. 184072691.352. Muito difícil de ler assim. Vamos fazer a divisão, começando pela primeira ordem, de 3 em 3. Agora sim, ficou fácil. Eu sei que aqui a classe das unidades, aqui a classe dos milhares, aqui a classe dos milhões, então aqui é a classe dos bilhões. Então, este número 184 representa bilhões. Então, vamos lá. 184 bilhões, 72 milhões, 691.352 unidades. Se você gostou da aula, se inscreva no canal, dê um like e ajude a produção de mais vídeos. Clique na imagem à direita para se inscrever ou nos links à esquerda para assistir mais vídeos desse canal. Muito obrigado.